como chove por aqui nessa época do ano. Eu não imaginava que fizesse tanta chuva nesse período. Parece que o céu desmancha-se em água sobre a terra. Nós já andamos tanto, cruzamos terra, depois o mar, depois mais e mais terras, e chegamos até aqui. Estamos muito longe das nossas casas, da nossa família e dos nossos costumes. Mas nós faremos, a partir de agora, aqui nesse lugar, o nosso lugar. Era o ano de 1921. A Europa ainda se reconstruía dos destroços da Primeira Guerra Mundial. Pessoas daquele continente buscavam um lugar ao mundo para poder recomeçar a sua vida com mais dignidade. Eram italianos, alemães, poloneses, gente vindo de todos os recantos daquele continente. Foi nesse ano, em 1921, que as filhas de Maria Auxiliadora foram chamadas à sua missão mais importante: atender crianças, meninos e meninas, numa sociedade muito distante, carente de praticamente tudo. E elas vieram. Assim que chegaram, se instalaram primeiramente em Ascurra, numa escolinha fechada desde o ano de 1917. Ali permaneceram num lindo trabalho com os pequenos, internato, externato, a catequese, o oratório festivo e as aulas. Logo após, foram para Rio dos Cedros, para desenvolver o mesmo trabalho. Também atender meninos e meninas muito pequenos. Esse trabalho durou até o ano de 1928, quando as religiosas tiveram as duas escolas fechadas e foram designadas para Bela Aliança. Bela Aliança, na época, era distrito de Blumenau. Perguntavam-se elas: onde fica a Bela Aliança? A alguns moradores locais. Estes respondiam: Bela Aliança fica a algumas horas subindo o rio Itajaí-Açu. Elas, então, sem saber ao certo para onde estavam vindo, juntaram aquilo que tinham, os poucos pertences que carregavam consigo, e vieram. A viagem até aqui precisa ser contada. As estradas eram muito ruins, péssimas, podemos dizer. Assim que iniciaram a viagem, andados alguns poucos quilômetros, o carro que as traria até aqui deslizou na pista e colidiu contra um barranco. Logo mais adiante, ao precisar cruzar uma ponte em péssimo estado, quase ruindo, o carro correu grande risco de cair nas águas do Itajaí-Açu. Mas não parou por aí. Viajado mais um pouco, os pneus não resistiram e estouraram, 2 deles. O motorista, muito contrariado, parou o veículo ali naquele exato lugar, desembarcou do carro, disse que consertaria os pneus, sim, mas que retornaria dali. E que elas seguissem a viagem do modo que conseguissem. Deixá-las ali. Deixá-las ali significava deixá-las, de um lado, às margens da floresta atlântica, e do outro,
às margens do Itajaí-Açu. Foi irmã Constanza que, com muita propriedade, conversou com o motorista. Primeiramente, tranquilizou o moço, dizendo a ele que sabia das dificuldades da viagem e que essa dificuldade não era só a ele, mas às moças também. Fez com que ele compreendesse a importância de trazê-las em segurança até Bela Aliança. O moço, ainda que contrariado, decidiu seguir a viagem. E assim fizeram. Chegaram em Bela Aliança já muito depois da hora combinada. Em Bela Aliança, Padre Rez, que era o vigário da paróquia, as aguardava já com certa preocupação com alguns moradores da vila. Chegaram muito atrasadas, mas assim que chegaram, foi uma grande festa, uma mistura de alívio, pois elas estavam em segurança. Os dias seguintes aqui em Bela Aliança foram de muito trabalho. Já naquela tarde, as moças foram morar numa casinha a elas designadas. Era uma casinha muito pequena, uma casinha de madeira, muito simples, muito humilde, com apenas 4 cômodos. Ao lado da casinha havia um galpão. Galpão que também não tinha grandes proporções. Nesta casinha e nesse galpão, era onde as moças iniciariam a missão salesiana em Bela Aliança. Passariam a viver ali naquela casa e a receber ali os meninos e as meninas dessa vila. Neste dia, antes do cair do sol, trataram de arrumar a humilde casa. Elas eram apenas moças, muito jovens, distantes, muito distantes da sua terra, dos seus costumes e dos seus familiares.
Os dias na vila foram de muito trabalho. Já no outro dia, assim que amanheceu, ouvia-se ao longo do caminho as crianças vindo. Elas vinham dos mais distantes rincões dessa vila. Vinham trazidas pelas mãos dos seus pais e das suas mães. Eram miúdos, uns maiores, 45 meninos e 25 meninas chegaram neste primeiro dia. E passaram, então, a ter aulas de pintura, costura, música e aprender a ler e escrever. No fim do mês de fevereiro, as irmãs tiveram que voltar a Blumenau. Precisavam comprar gêneros de primeira necessidade, coisas que não encontravam no Parco Comércio da Bela Aliança. E assim fizeram novamente por aquelas estradas ruins. Chegando em Blumenau, compraram aquilo que precisariam para alguns dias. Nessa viagem, compraram também um piano. Sim, um piano, que trataram de arranjar alguém que trouxesse até Bela Aliança. Não foi nada fácil, é verdade, mas imagina, a alegria das crianças que agora poderiam ter um piano para as aulas de música. Nesse lugar tão distante do mundo, filhos de pequenos agricultores, agora aprenderiam música no mais nobre dos instrumentos. Muitos dedinhos daqueles tiraram do piano músicas de Bach, Chopin, Liszt, Beethoven. Filhos de agricultores da distante Bela Aliança. Aqui, o que eles mais gostavam eram dos passeios. E quando escutavam o sininho que tocava, as crianças corriam numa alegria só. Elas sabiam que o sininho era o sinal de que naquele momento sairiam para passear. Os passeios, eles eram muito alegres e divertidos. Os lugares preferidos pelas irmãs era levar as crianças aonde elas pudessem desfrutar da natureza, pudessem correr livremente e ouvir histórias. Às vezes, nesses passeios, as irmãs conseguiam preparar sorvete. Esses eram os dias mais alegres para as crianças. Todas sentadas, reunidas em volta das religiosas. E ali elas contavam histórias. Histórias de uma terra distante de onde tinham vindo. Mas contavam principalmente histórias de São João Dom Bosco. Diziam a elas, as crianças, que Dom Bosco acreditava que as crianças deveriam ser ensinadas com amor e disciplina. Ano a ano, o número de crianças aumentava. Sempre chegavam mais crianças, e a pequena casinha já não comportava mais esse número de pequenos. Então, optaram por aumentar um pouco a construção. Sim, fizeram. Ampliaram um pouco a construção, que logo deixou de atender ao número de crianças novamente. Este foi um bom motivo para que no ano de 1930, as religiosas assinassem a compra do terreno aonde construiriam a escola. O lugar escolhido foi o Morro dos Cabritos. Era um morro que ficava no centro da vila, que não tinha grande valor comercial. As irmãs compraram esse terreno e ali deram início à construção da primeira escola salesiana em Bela Aliança. Foram anos de muito trabalho, tijolo a tijolo, um a um, assentado ao lado um do outro, e as paredes foram se erguendo. E no ano de 1934,
Em outubro de 1934, a escola estava pronta. Era uma escola com amplas instalações, muito diferente da velha casinha. Agora poderia se atender um número maior de crianças. A escola, chamada Colégio Sagrado Coração de Jesus, foi assim chamada. Ela teve sua duração até o ano de 1941. Em 1941, novamente a Europa, chafurda na lama da tristeza da Segunda Guerra Mundial. As notícias vinham de longe, ouvidas pelo rádio. Contavam-se histórias terríveis desse conflito. As mudanças da Segunda Guerra Mundial alcançaram não só os países da Europa, mas provocaram mudanças em lugares muito distantes dali, como na velha Bela Aliança, hoje Rio do Sul. Em 1941, finaliza-se em Santa Catarina a missão salesiana. E o Colégio Sagrado Coração de Jesus, a partir deste ano e do fim do trabalho missionário, passa a se chamar Instituto Maria Auxiliadora. Nascia o imã. Atenção à disciplina. Preste atenção às normas. As regras precisam ser cumpridas rigorosamente. Uma boa escola funciona com regras claras. O Instituto Maria Auxiliadora tem algumas passagens que ficaram na história da escola. Uma delas diz respeito às aulas de educação física, bastante curiosas. As moças precisavam usar um uniforme adequado para as aulas. Ele era composto de uma saia branca, modelo 4 pregas, por alguns também chamada de 4 panos. Ela precisava estar alguns dedos abaixo do joelho. Esta saia, nos dias de aula de educação física, precisava estar minuciosamente lavada e muito bem passada. Para acompanhar a saia, também havia uma camisa branca, que deveria cobrir parte dos braços das moças. Embaixo da saia, elas usavam um calção, feito do mesmo tecido da saia, que deveria alcançar a altura dos joelhos e ser preso por um elástico. Calção, saia, eram feitos de fustão, tecido que hoje já nem se ouve mais falar e que caiu em desuso, no esquecimento, como o guaraná de rolha. No centro do pátio da escola, havia um mastro muito alto. Tinha algumas finalidades. Uma delas servia para que as moças medissem a que altura do chão estava o comprimento da sua saia. Assim que as moças chegavam à escola, havia uma religiosa parada ao lado do mastro. As moças deveriam dirigir-se ao mastro para a aferição do comprimento das suas saias, porque no Instituto Maria Auxiliadora, moça de saia curta não pode. Eram tempos muito diferentes mesmo dos dias de hoje. Porém, uniformes que se refizeram, modelos que mudaram, mas uma coisa no Instituto Maria Auxiliadora permaneceu. Para além da saia de fustão, para além do mastro para a aferição da medida das saias. O compromisso com os ensinamentos de Dom Bosco e de Madre Mazarello.
Educai as crianças com amor e disciplina. Instruí-as. Ensina-lhe aquilo que é certo. Dê-lhes uma educação e uma boa formação moral. Os uniformes mudaram, mas os princípios e o objetivo do Instituto Maria Auxiliadora de formar cidadãos melhores, pessoas corretas e mais humanas, permaneceu até nos dias de hoje. As mudanças todas estão todas por acontecer na nossa vida. O Instituto Maria Auxiliadora, ele mudou muito ao longo dos anos, é verdade. Ampliou o número de alunos, as salas, a pintura. As mudanças estão sempre em curso. Quando nós menos esperamos, as mudanças acontecem e exigem de nós atos de força e coragem que talvez não soubéssemos ser capazes de ter. E no Instituto Maria Auxiliadora não foi diferente disso. As mudanças exigiram fé, força e muita coragem. Era a manhã do outro dia. Era destruição e escombros na manhã do outro dia. Era dor e tristeza na manhã do outro dia. Era a madrugada de 9 de agosto de 2004. Como fazia frio naquela madrugada, talvez a noite mais fria do ano. A cidade toda dormia. O silêncio do descanso e da certeza de que em alguns instantes nós vamos acordar para mais um amanhecer e será um dia como todos os outros dias. Mas na madrugada de 9 de agosto de 2004, o dia não amanheceu igual como todos os outros dias. Enquanto a cidade descansava e o silêncio da madrugada perdurava, ouviram-se gritos que vinham do alto do Morro dos Cabritos, que agora não se chamava mais Morro dos Cabritos, agora era conhecido como o Morro do Imã. E lá do alto do morro, ouviam-se vozes de desespero que gritavam: fogo, 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 fogo. Era fogo. Labaredas enormes de fogo rompiam o telhado do Instituto Maria Auxiliadora. Consumia em poucos instantes aquilo que por longas décadas se construiu a duro esforço e trabalho. O fogo é implacável. Consumiu praticamente tudo. Destruiu o jardim. Depois queimou a fanfarra. Os ladrilhos, lindos ladrilhos da década de 30.
queimou também o piano. Aquele piano trazido por um picadão em 1928, que tocou tanto Bach, Chopin, Liszt, Beethoven. Nem o piano foi poupado das chamas implacáveis. As pessoas em volta olhavam atônitas para aquilo, não acreditavam naquilo que viam, mas também muito pouco podiam fazer. Era preciso olhar o fogo consumir o trabalho de tantos anos. Em meio a essas pessoas todas, estava Dom José, que morava próximo à escola, e que nessa madrugada, ao ver o imã em chamas, não se conteve diante daquilo. Reuniu alguns que estavam com ele e entraram na escola. Dirigiu-se à secretaria. Arrancou dali como pôde, com forças que nem sabia ele que tinha, os arquivos dos documentos. Sim, os documentos. Aqueles documentos aonde estava escrito o nome de todos os meninos e meninas que por décadas e décadas haviam passado pelo Instituto Maria Auxiliadora. Foi um trabalho muito difícil, muito perigoso. Arrancaram do modo que podiam. Alguma coisa, infelizmente, se perdeu. Logo após, foram à capela e tiraram dali, com a força dos seus braços, o Cristo e a Nossa Senhora. O restante não foi possível tirar. Em meio à tristeza e o lamento das pessoas, as religiosas que ali estavam, algumas delas, ensinaram aquilo que aprenderam ao longo da sua vida, passada de uma geração de religiosas a outra geração de religiosas. Ensinaram que a força brota da fé, e é essa fé que move os homens e as mulheres nos seus propósitos e naquilo que precisa ser feito. Olharam elas, sim, entristecidas, para o Instituto Maria Auxiliadora, sua casa. Se entristeceram, sim, com a tristeza das pessoas, mas não se contiveram ao dizer: nós vamos reconstruir. Reconstruir, sim. Nossa chegada aqui em 1928 exigiu de nós força e fé. E nesta madrugada de 9 de agosto de 2004, nós estamos aqui novamente, pela força e pela fé. E passou a se reconstruir, então, o Instituto Maria Auxiliadora, novamente, nos moldes da década de 30. Elas ainda sabiam como era, tijolo por tijolo, um ao lado do outro, e as paredes foram tomando forma. É bem verdade que o IMA agora não teria mais a mesma arquitetura. Não. O IMA agora seria o Instituto Maria Auxiliadora do seu tempo, deste tempo. Então, com a ajuda de muitos, a construção recomeçou. E o IMA ressurgia do chão, como uma fênix, que abre as suas imensas asas, saída dos escombros, e alça voo aos céus, mas agora voos muito mais altos. O incêndio assustou, sim. Mas ele deu a têmpera que o fogo da espada. Como disse Dom José na noite da inauguração da escola: as noites são escuras,
Mas aquela, Senhor, da madrugada do dia 9 de agosto, foi uma noite iluminada pelo fogo do medo, do desespero, do lamento, da destruição. Mas com a inauguração do novo prédio, a noite novamente se revestiu de luz, luz de transformação, fogo de vida e de esperança. As cinzas, as ruínas, as lágrimas fizeram parte da história. Foi necessário destruir e demolir para poder plantar e reconstruir. E na rigidez dos alicerces plantados na pedra, no cimento e no ferro, ergueu-se o novo imã. O imã agora nascia muito diferente do anterior. Era uma outra escola, com uma outra arquitetura. Havia na sua frente agora uma fachada muito alta que foi desenhada em curva. Curvas que lembram as montanhas que cercam o Vale do Itajaí. Curvas que lembram os meandros do rio Itajaí-Açu, que corta a nossa cidade. O imã é muito grande. Mas ele não é só grande naquilo que os nossos olhos enxergam. Grandes paredes, um bosque, amplas salas de aula, um número grande de meninos e meninas, pequenos, maiores, adolescentes, que enchem essa escola todos os dias com a sua alegria, com a sua fala interminável, uma doce tagarelice. O imã é maior do que tudo isso. O imã, ele é grande naquilo que se propôs Dom Bosco, naquilo que se propuseram as 6 moças que aqui chegaram em 1928. É nisso que o Instituto Maria Auxiliadora é grande, na formação do caráter, na instrução de meninos e meninas. Educar com amor, fazer de meninos e meninas, homens e mulheres, mais generosos, mais humanos, capazes de se parecer mais com o Cristo, capazes de construir um mundo melhor. Esta é a grande missão do Instituto Maria Auxiliadora. E é nisso que o Instituto Maria Auxiliadora, o nosso imã, é grande. Era o ano de 1928. Num piscar de olhos, passaram-se 90 anos. Os teus sonhos percorreram tantas noites e chegaram até nós como a luz no amanhecer, invadindo os nossos corações, cansados de esperar o encanto e a magia das manhãs. Os teus sonhos foram muito mais além do que os teus pés pisaram. Os teus sonhos irão muito mais além de onde já chegaram. No jardim as flores têm ainda espinhos, a beleza e a dor são as cores do caminho. Os teus passos seguem firmes, ultrapassam as fronteiras, pois carregas o infinito no olhar. Os teus sonhos foram muito mais além do que os teus pés pisaram. Os teus sonhos